total cerca de 1.500 mil milhões de euros por ano. Ao fim de 3, 4 anos temos o nosso déficit tarifário, agora é dos 5 mil milhões de euros. Isso é muito importante porque inverte a situação. Em vez de ser as energias renováveis as culpadas do déficit tarifário, os dinossauros instalados no sistema são os culpados e não se adaptam. Bom, agora relativamente às energias renováveis, eu fiz uma tese de mestrado em 95, em que o professor Jorge... Eu pedi a brevidade para a pergunta. Não, essa é uma correção porque é um ponto que é difícil de passar a mensagem. Eu fiz uma tese de mestrado em 95 sobre energia solar, cheguei à conclusão que 30% dos nossos telhados era suficiente para abastecer 30% do nosso consumo de eletricidade ao altura de 95 e 94. Porquê é que era 30%? Uma coisa muito simples. Porque no dia de Páscoa, ou na Sexta-feira Santa, é o dia em que se consome menos eletricidade do país. Portanto, nesse dia, fazendo as contas para esse dia, chega-se à conclusão que 100% do abastecimento de energia solar iria acontecer nesse dia, portanto, e não iria sobrar. Portanto, o que nós temos essencialmente na energia solar é ou usamos o conceito de ilha ou usamos o conceito amplo. E nós temos um grande trunfo, que é a Berlim precisa da nossa eletricidade. Estocolmo precisa da nossa eletricidade. Inverno, Estocolmo não tem água porque as barragens estão congeladas. Tem água de verão. Mas nós podemos fornecer eletricidade que é muito mais barata produzida. Eletricidade produzida em Lisboa, metade ou um terço do que em Berlim ou em Estocolmo. O que é que nós precisamos? De grandes redes de transporte para uniformizar o sistema. A senhora engenheira Merkel, na Alemanha, já revelou isso. A França tem bloqueado esse processo. Okay. Muito obrigado. Agora vamos ter a pergunta desta ronda. Muito obrigado. Há uma dúvida que eu tenho que não percebi bem, que falam de dois tipos de consumo, os edifícios domésticos e os carros. Mas há um outro tipo de edifícios, que é os sítios que a gente vai durante o dia quando sai de casa, que é os edifícios de escritório, os edifícios das empresas. E eu suponho que o consumo dos edifícios não domésticos é maior do que o consumo de eletricidade do consumo doméstico. Com a vantagem que a gente, em geral, tirando a falta do trabalho noturno, trabalhamos durante o dia. Portanto, a energia solar, os edifícios de escritório, precisará de menos investimento que baterias, né? Sim, é mais apropriado. Como não falaram disso, a minha dúvida é: há alguma razão para não se ter falado disso? Porque ainda por cima tem outra vantagem, que já foi hoje aqui referida. As empresas têm mais facilidade de financiar a banca, ou um sítio, para se equiparem com energias renováveis do que a maior parte dos portugueses em casa. Portanto, esta era a minha dúvida. Portanto, eu tenho mais uma dúvida, mas também está a colocar. Já agora, tem uma última pergunta. Está aqui, João. Agora, quando não veio o microfone, eu sempre tive na minha mente os escritórios. Se não foi especificado, as coisas estavam na minha mente. E a matriz energética demonstra 45% da energia de Lisboa é de serviços. 19% é residencial. A matriz energética de Lisboa, há 2 anos, apresentada na Comissão, mas foi um estudo de 2 anos, portanto, diz isso: 41% portanto, da energia consumida em Lisboa corresponde a serviços, 19% corresponde ao setor residencial. Portanto, tem toda a verdade. Boa tarde, João Garrido, há uns anos trabalho na área de energia solar. Eu gostaria de ir ao início, Lisboa, cidade solar. Vimos um vídeo com a visão do futuro. O presente não está bem diagnosticado, estamos muito atrás, portanto há um longo caminho a fazer. Portanto, a vosso ver, que barreiras é que existem para chegarmos lá? Já tocaram alguns pontos no debate, mas eu gostava de ouvir uma forma mais estruturada. O que é que temos que alterar para efetivamente o que está no vídeo se concretize? No fundo é isso. Bem, então, Posso começar eu? Estou a ver aqui, o que é que eu faria? O que eu faria era dar dinheiro à Faculdade de Ciências e outros investigadores para trazerem, estudar este problema. Queria primeiro dizer várias coisas. Vou evitar as conversas sobre o déficit tarifário. A minha opinião ainda é mais radical, mas não acho que seja uma situação
para essa conversa. Relativamente a previsões, ainda é pior, a minha opinião, e por isso já tinha tomado aqui 3 ou 4 notas sobre os 50% de carros em 2050. Sobre isso eu diria que, se calhar, a palavra mais importante de mobilidade é acessibilidade, e ninguém vai usar carros nem autónomos nem semi-autónomos em 2050, que as pessoas vão a pé para os sítios onde querem ir, quando quiserem ir. E isso é mau, com o modelo que eu estava a falar, os carros elétricos a servirem de storage. Desculpe, ainda mais andamento, mas agora queria aproveitar este bocadinho para falar sobre os edifícios de serviços, que parece que foi a prova da existência de Deus, foram inventados para o solar, porque um edifício de serviços tipicamente precisa de ser arrefecido e não aquecido como as nossas casas à noite. Foi a primeira coisa que foi dita na conversa de hoje, foi, atenção, o armazenamento térmico é, digamos, uma fase de transição enquanto as baterias são muito caras e sujas. E isso aplica-se quando estamos a falar na minha casa, que aqueço nas noites de inverno. Os serviços funcionam, sobretudo o principal consumo é ar-condicionado, por isso é mais no verão do que no inverno, e mais quando faz sol, que é quando as pessoas também normalmente trabalham. A menos que haja uma desregulação no mercado laboral, mas isso é outro assunto para outro local. E por isso é evidente que a energia solar e os edifícios de serviços é a combinação perfeita. Os bons edifícios, as empresas que gerem imobiliário de serviços e que têm capacidade financeira, toda a gente está a fazer autoconsumo, só não fazem mais porque se não podem, porque de facto o ajuste é ótimo. A menos que tenham um consumo muito alto e, nesse caso, têm contratos de média tensão e por isso pagam 8 ou 9 cêntimos por quilowatt-hora, e aí o PV ainda não consegue pedalar para chegar lá. Mas mais 2 anos, não é mais 10, mais 2 anos e o assunto está resolvido. Relativamente à pergunta das barreiras, eu diria que o autoconsumo, a lei do autoconsumo, tem, não sei, talvez 2 anos, provou que o PV está pronto para entrar no setor residencial, distribuído, no caso de produção e utility, por isso coisas grandes, isso aí é só uma questão financeira, é ter capacidade de investir, porque isso já dá muito dinheiro, mas nas cidades aquilo que é preciso é fazer o pequeno ajuste que falámos há bocadinho relativamente ao autoconsumo, que é a eletricidade que eu estou a dar ao meu vizinho não ser paga a 4 cêntimos, mas ser paga a um preço que eu consiga negociar com ele. Que se ele está a evitar consumir, vamos dizer, da Iberdrola, 20 cêntimos, se eu lhe vender a 12, ganhamos os dois e ainda sobram uns trocos para pagar a rede. De qualquer maneira, eu não sei se já disse isso, eu já disse isso hoje, mas se calhar foi em conversa privada, ainda não conseguiram explicar porque é que, se os hospitais são pagos por todos nós e não pelos doentes, porque é que não somos todos nós que pagamos a rede e não os consumidores de eletricidade em função daquilo que eles consomem. Mas é um problema de regulação global, não é um problema... Está a dizer que, quando se trata de serviços públicos, deve haver uma regra em relação a esse critério? Relativamente aos custos da rede? Sim. Não, aquilo que eu acho é que, assim como, eu não sei como é que são as transferências entre, agora já não se chama assim, vou dizer o nome antigo, que se calhar as outras pessoas também conhecem, a Junta Autónoma das Estradas recebe com certeza dinheiro para manter as estradas que não vem com imposto de circulação. É importante, uma sociedade funciona, precisa de estradas, precisa de hospitais, precisa de escolas, precisa de rede elétrica. Porque é que há de ser os pobres, aqueles que não conseguem comprar os painéis solares, a pagar a rede? Não entendo. E há muitos anos que digo que não entendo, e não há muita gente que concorda comigo, mas ainda não consigo perceber, porque sou um bocadinho teimoso, se calhar. As escutas são giras. Portanto, há aqui várias questões. Portanto, a primeira tem a ver, de facto, com os edifícios. Portanto, nós falámos dos edifícios, de facto, falámos inicialmente mais dos edifícios
residenciais, os edifícios de serviços têm, de facto, muita importância. O nosso, não sei se alguma pessoa daqui já visitou, portanto, o nosso edifício, tanto o edifício do Lanego, tanto do Campos do Lumiar, tem neste momento mais de 10 anos, portanto, e é um daqueles edifícios que nós, mais um palavrão, se chamamos NEZER, ou seja, portanto, é um Nearly Zero Energy Building. É um edifício com fotovoltaico integrado na fachada e cujo balanço entre aquilo que consumimos e aquilo que produzimos, portanto, é zero. E, portanto, podemos demonstrar, e é monitorizado há mais de 10 anos, e, portanto, é um edifício que eu, para já, convidava todos a visitar, portanto, porque é um excelente exemplo, portanto, até do ponto de vista estético, porque há muitas pessoas que dizem vou fazer agora fotovoltaico nas fachadas, que fica horrível. Não fica. Vão lá visitar e vão ver que se for feito de raiz e for feito bem feito, e os arquitetos hoje em dia já têm conhecimentos muito largos sobre isso, podem fazer, portanto, sim, há um conjunto de ofertas, claro que os preços, portanto, dessas telhas fotovoltaicas e dessas coisas mais adaptadas, portanto, à construção ainda é muito elevado, portanto, em relação ao preço do fotovoltaico comum. Portanto, quando nós estamos a falar do preço do fotovoltaico baixou muito, estamos a falar, portanto, da tradicional módulo de silício cristalino, portanto, que é o dominador do mercado. Bom, uma ideia que eu gostava de sugerir, portanto, e também não é assim nada de especial, mas que se poderia implementar aqui em Lisboa. Em Paris, por exemplo, tem aquele sistema do car sharing elétrico também, porque não o car sharing elétrico. Portanto, é uma hipótese também, portanto, que se poderia fazer portanto, parece que em Paris tem funcionado bastante bem. Só por causa das cidades, portanto, eu estive em outubro em Pequim e fiquei completamente siderado, porque de facto em Pequim neste momento não há bicicletas, são todas elétricas e não há motas, não há motoretas, é tudo elétrico, são milhões. E portanto eles tomaram essa decisão e hoje eu estive em Pequim, e talvez a última vez não foi em outubro, mas tinha estado também em 2010 e aquilo era só motoretas por todo lado. Agora não se viu uma motoreta, foi radical e portanto é uma hipótese também. Antes de mais, gratular a própria assistência, porque fiz uma série de questões muitas vezes nestas conferências, participo bastante, muitas vezes já sem um acanhamento, não toda a gente fala e acho que as perguntas foram perguntas todas francamente interessantes. Eu vou pegar no tema do acelerar das coisas e de facto há uma série de previsões que falharam bem por estarem aquém, infelizmente falharam menos do que a gente pensa que falhou e o que é que materialmente mudou. E no caso da mobilidade, eu conheço estes números de diversas fontes, digo a mim mesmo que não acredito nos números, mas depois não quero acreditar, mas depois a minha parte racional vem-me explicar qual é a razoabilidade das coisas. E assim de uma forma muito rápida. Um carro é um ativo com uma vida útil alargada, entre 12 a 15 anos. Significa que se amanhã todos os carros forem elétricos, amanhã todos os carros vendidos são elétricos. Eu tenho que esperar 15 anos para que a frota seja 100% elétrica. Mas neste momento temos 5% de carros elétricos, ou menos de 5% de carros elétricos. Mesmo a Noruega, que é o país que está mais à frente, tem 20% de carros elétricos. Portanto, isto significa, imaginemos que amanhã 50% dos carros são elétricos, eu já não demoro 15 anos, demoro 30 anos. Portanto, rapidamente estou em 2050. Portanto, eu quero acreditar, aliás, eu acredito que a mobilidade, isto é pessoal, que a mobilidade elétrica vai ser muito dinamizada pela mobilidade autónoma. Vai haver um complemento muito interessante e, portanto, pode de facto acelerar, mas de uma forma um bocadinho mais indireta. A questão é como é que pode acelerar. E eu acho que ela pode acelerar. E já agora, há depois um conjunto também de limitações interessantes que não é por
todos nós queremos ter um carro elétrico, que as marcas automóveis, de um momento para o outro, têm as fábricas prontas e a cadeia de fornecimento totalmente eficiente, o supply chain totalmente eficiente, nomeadamente de lítio, para conseguir entregar os carros. As fábricas têm que ir abaixo, têm que ser todas as fábricas completamente novas. E, portanto, os donos das marcas têm uma dificuldade prática, que é o que é que eu faço com este ativo que está amortizado e continuo a produzir carros. Eu vou produzir um carro que é bastante mais caro. Em alguns casos, as marcas estão a perder, por veículo, estão a perder dinheiro, mas por causa do mix de gramas por quilómetro que estão a vender, conseguem justificar economicamente o carro. Portanto, há aqui uma série de aspectos que são relativamente menos lineares, mas que mostram que, infelizmente, o tema da mobilidade é um tema que vai tender mais do que nós todos gostaríamos. Agora, dito isto, cabe à sociedade fazer uma pressão para que isso aconteça, cabe aos políticos responder e dar resposta. Como acelerar? Uma das formas, claramente, de acelerar é na eletrificação. Hoje nós estamos aqui a falar há bocado muito das redes, mas as redes, diz a Comissão Europeia, representam apenas 26% do preço total da eletricidade. 38% do preço da eletricidade são impostos e outros, em média europeia. E este número cresceu 70% entre 2008 e 2015. Isto foi um estudo publicado em 30 de novembro de 2016, qualquer um queira ver, no Clean Energy Package, tem lá este estudo de energia. Ora, o que é que significa? Eu não estou só a não pagar eletricidade, eu não estou a pagar eletricidade, não estou a pagar impostos, uma série de outras coisas que estão a pesar na eletricidade. E aqui houve um ponto muito interessante, que é o financiamento da descarbonização está a ser feito todo pela eletricidade. E não tem que ser, de facto, feito pela eletricidade. Mas, sendo feito pela eletricidade, é uma medida regressiva socialmente. Isto é, no consumo energético, uma pessoa de baixos rendimentos consome muito mais eletricidade que a pessoa de altos rendimentos consome proporcionalmente. O seu mix energético é muito mais diesel e gasolina. Portanto, quer dizer que se eu transferir muitos dos impostos e muito do financiamento que está hoje sobre a eletricidade e colocá-lo sobre os combustíveis fósseis, eu estou a fazer duas coisas. Uma, estou a fazer uma medida que é progressiva, ou seja, quem ganha mais está a contribuir mais para a descarbonização, por um lado. Por outro lado, estou a ajudar o racional da mudança do combustível fóssil para a eletrificação do transporte. Portanto, justifica-se toda essa abordagem. Isto é como é que se pode acelerar. Eu não vou discutir o déficit tarifário, não está correto. Digo-lhe de uma forma muito rapidamente porque é que não está correto. Em 2007 tivemos $147 o barril. Os preços... 2008. Os preços subiram na Inglaterra 40%, os preços de eletricidade subiram 40% num ano. Nós quisemos só subi-los, já não sei se posso, 15%, não, acho que subimos menos. 15% de microdiretor. E o que aconteceu é que gerou um déficit. E, portanto, o déficit foi gerado por consumo de combustível nas centrais. Mas esse consumo dos combustíveis nas centrais só existiu porque foi necessário para o sistema. O tema das empresas e dos edifícios. De facto, tem razão, os edifícios de serviços, e agora dar aqui um exemplo muito concreto, as IPSS, o melhor edifício para solar o melhor edifício para o solar é um lar de terceira idade. É fantástico. Não há sábados, não há domingos, é tudo igual, e o diagrama é um diagrama solar. As pessoas levantam-se com o sol, deitam-se com o sol. Aquilo funciona de forma fantástica. Dito isto, infelizmente, muitas IPSS, nós estamos a explorar modelos de tentar ajudar as IPSS nessa abordagem, com modelos de uma espécie de semi-crowdfunding, estamos a ver como é que conseguimos fazer isso, mas de facto é uma forma de dar resposta. Mas a pergunta que eu acho muito interessante é que barreiras é que existem para esta realidade. Eu acho que ainda antes estamos a falar de coisas
estratosféricas são coisas que estão... O engenheiro que falou da automatização, Não, mas isso são realidades que vão acontecer, mas são realidades que estão menos próximas do que todos gostaríamos e do que até o planeta necessita. Mas eu acho que a IEA diz que a maior fonte de energia do futuro, eu cá estava a dizer que o aumento do consumo de energia no mundo é 100% entre 2000 e 2050. 100%. E ele vai ter que ser abastecido por renovável, mas por uma outra coisa chamada eficiência energética. A Câmara de Lisboa substituiu os semáforos por LEDs e reduziu o seu consumo. Falámos numa reunião em vídeos tempos. Nós instámos a Câmara nessa matéria e reduziu 90% do consumo dos semáforos. 90%. Não é 10%, é 90%. Isto é, reduziu a 10% do consumo. E, portanto, há muita coisa que se pode fazer hoje, totalmente eficiente, totalmente on demand. Quando é que a Câmara meteu dinheiro nesta situação? Que se pode fazer. É uma coisa que o payback de 3 anos. Já agora, entre a nossa reunião e termos feito o concurso, demorou 2 anos. Mas isso é contratação Mas é aí que eu acho que isso, estamos a falar de barreiras, eu acho que isso é um ponto importante. Quer dizer, há muita coisa que nós podemos fazer, ainda antes de fazer, quer dizer, eu acho que temos que discutir a mobilidade, temos que discutir o solar, mas há imensas coisas que nós podemos fazer já hoje e que o não fazermos está queimado. Eu estou de acordo com o ciclo de eficiência energética, mas eu terminava então com a voz de Pedro. Eu tenho tanto sol aqui nesta minha cidade, na nossa cidade. Digam lá, então o que é que faziam com este sol todo catante aqui por cima, que todos os dias vejo, que não utilizado e podia ser utilizado? Posso começar? Posso começar. Olha, a primeira coisa que nós vemos neste edifício, fantástico, é que não temos luzes ligadas. E temos uma área razoavelmente alargada. E nem sequer estamos quentes. Este edifício está desenhado de uma forma a utilizar o sol de forma passiva. E antes de falarmos, temos que pensar na forma ativa de utilizar o sol. Mas olha que coisa fantástica, que é uma luz linda, confortável. E reparem, isto é um jardim de inverno, não é? E era engraçado porque este jardim de inverno provavelmente está colocado com estas imensas janelas de uma forma que não entrava muito calor, que queimava plantas, etc. Permitindo uma temperatura sempre confortável dentro deste edifício. Eu acho que há conhecimento que temos que reabilitar. A Câmara tem que ser, se calhar, mais exigente em licenciamentos que faz, em que obriga a que Lisboa, que tem sol, que tem uma vantagem térmica fantástica, que é, durante o dia quente, à noite arrefece. E eu posso utilizar as inércias térmicas para, de uma forma eficiente, os edifícios funcionarem de uma forma eficiente. E conseguir melhorar o footprint ecológico da cidade. O exemplo do edifício 21 do LNEG é um edifício fantástico. Eu aconselho todos a visitar o edifício. O edifício, estamos a falar dos painéis solares que estão nos membros do edifício, mas estamos a esquecer de toda a estratégia do solar passivo que o edifício tem. Isto é, não tem iluminação. O sol ajuda a manter essa iluminação. O edifício tinha uma coisa que eu acho que foi abandonada, mas é uma coisa giríssima, que era, recebia ar de fora, o ar... não foi nada, não, fantástico, porque é das ideias fantásticas. O edifício não tem ar-condicionado, primeiro. Portanto, o edifício, e eu tenho o meu gabinete nesse edifício, portanto, vivo lá há mais de 10 anos, e passo. O problema é o verão. Portanto, no inverno, as postas dos módulos fotovoltaicos, portanto, o calor, portanto, o rendimento dos módulos é à volta de 15%. Os outros 85%, quase tudo é calor que se perde, ou seja, é calor que os módulos absorvem, portanto, os módulos vão ficar quentes. Esse calor nas costas dos módulos é aproveitado para aquecer durante o inverno. No verão, temos um sistema que era o que estava a falar, que não foi nada abandonado, todos os anos eu utilizo, que é ar que vem de fora, que passa por condutas no solo e que é injetado, portanto, com um ventilador nos gabinetes. Todos os anos eu tenho 10 graus de ΔT em relação ao exterior.
Todos os anos é esse o meu ar-condicionado. Isto é muito interessante, porque isto, só a primeira tecnologia que estava a explicar, uma tecnologia muito básica também, mas muito básica, mas muito potente, que é o quê? Eu tenho uma abertura ao nível por baixo dos módulos, ao nível do solo, o ar circula, passa pelos módulos, arrefece os módulos, e ao arrefecer os módulos, aumenta a captação elétrica desses módulos, e depois é introduzido cá em cima, no teto, ao nível do teto e portanto vai circulando o ar, o edifício, a sala, sempre uma temperatura fantástica e a produzir energia. Quer dizer, há imensas coisas que se podem fazer a partir disso. Bem, então, mas ainda não respondeu o que é que fazemos com o som todo. O som todo se esgota. Ok. Eu diria que a ideia de ter os veículos elétricos associados ao PV, aumentar a taxa de interação do PV na cidade. Em alguns sítios provavelmente não será possível, mas noutros é, não só nas coberturas, mas como também nas fachadas, como eu disse. Fazer as soluções têm que ser de facto integradas, têm que ser feitas de raiz, portanto, procurando analisar todos os pormenores, portanto, não há soluções só de meter fotovoltaico numa cobertura e pronto, e está resolvido, não é assim. Portanto, tem que ser visto a questão, portanto, de qual o efeito dessa introdução de fotovoltaico, portanto, na rede elétrica, tentar, na minha opinião, portanto, esta ideia, portanto, de funcionamento em ilha, portanto, numa determinada região é extremamente interessante, portanto, acoplar os veículos elétricos nessa perspectiva, ou seja, meter fotovoltaico e acoplar os veículos elétricos. Muito bem, e termina, professor da Faculdade de Ciências. Por isso, para além de financiar a academia, eu diria que estava aqui a pensar, não sei como é que está organizado institucionalmente, mas julgo que há um grande consumidor de energia que está dentro da mesma empresa, dentro do guarda-chuva da Carris, pelo menos. E por isso, aquela ideia de eu poder fazer uma gestão clandestina, que é o termo paralela, do consumo da Carris com o metropolitano, se calhar arranjar a sua maneira de resolver o problema, desde que deixassem gerir vários computadores, que também não permite, mas com certeza que para Lisboa poderia-se arranjar um PIP, acho que assim se chama, um projeto de elevado potencial, ou assim, pode ser pelo assim. Depois, eu há bocadinho disse... Já agora, imagino que isso acontece. Só tem implicações, a rede, as tarifas... Não. Ele vai pagar o pobre pelo rico. Não, é só papel. Está a dizer que vai pagar. Ele está a abanar a cabeça. Não tenho dúvida. Se for só Carris metropolitano, de certeza que é só papel. Vamos fazer uma comissão em que... Não, mas eu quero dizer... Mas é muito importante esse estudo, não se entenda. Só querem energia produzida naquele sítio. Não havia cá, não tenho que pagar a tarifa da rede, vai lá não sei do outro, quer dizer, eu não entendo isso. Nós temos duas coisas. O sistema físico. Nós temos um sistema físico e temos um sistema económico. E o sistema físico funciona da forma que estamos aqui a falar. Se tem um excesso de energia, ela vai para o piso de baixo. Não tem dúvidas para o seu trabalho, não tem dúvidas. A energia vai pelo caminho mais curto. Mas também temos um sistema económico montado com um conjunto de decisões políticas que faz com que esse sistema esteja em equilíbrio. E o problema que se coloca, e é um problema político que se coloca, é como é que nós fazemos evoluir este sistema sem criar desequilíbrios. Porque quando se criam desequilíbrios, não tenhamos dúvidas que esses desequilíbrios vão prejudicar quem menos pode. Porque quem menos pode é quem menos tem capacidade de tomar um conjunto de investimentos e decisões. Já tinha decidido isso assim, e agora estou a falar sempre de um consumo que não existia eletrificado. Mas para só este aspecto.
há uma decisão política, só para vermos isto, há uma decisão política que é as tarifas nas ilhas, e não é uma decisão, uma situação única em Portugal, única na Europa. As ilhas, que têm eletricidade bem mais cara, os consumidores das ilhas pagam eletricidade ao mesmo preço do continente. Mas ela é bem mais cara de produzir nas ilhas e de entregar nas ilhas. Mas há uma decisão política, e bem,